Olá, uma boa noite. Olá. Vamos começar. Vamos começar uma semana de live, na verdade. Estamos fazendo um aquecimento aí para a nossa imersão de custos. Opa! Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Estão me vendo bem? Deu um aviso aqui. Bom, pessoal, então a gente vai começar aí com nossas lives de aquecimento. Então essa live acabei marcando meio em cima da hora mesmo, mas a gente vai ter lives essa semana, a gente vai ter lives aí semana que vem, justamente que vão ser aí as lives de aquecimento para o nosso evento fechado, né, que é a imersão de custos. Então, para quem não sabe, eu vou estar explicando um pouquinho mais no final dessa live sobre esse evento. Então, essa live é de aquecimento, justamente para a gente ter uma noção maior aí sobre custos. Então, eu estarei ajudando vocês. Então, vocês aproveitem para fazer perguntas, que isso daqui é como se fosse uma consultoria, né? Gratuita para vocês estarem perguntando. Então, assim, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, né? E aqui vamos falar então sobre como dominar custos. Para quem não me conhece, meu nome é Marielle Dombrowski e hoje vamos estar falando aí sobre um fator essencial para acabar aí dominando custos e também a diminuir os custos das suas obras. Então, assim, eu gostaria de estar começando aqui falando um pouquinho sobre a base de um orçamento, né? Então, a base do orçamento, na verdade, ele é feito de diversas composições, certo? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui hoje é justamente como a gente acaba lendo essas composições, como que a gente acaba fazendo nossas próprias composições, porque o que a gente vê, na verdade, é que muitas empresas, muitas pessoas acabam pegando algumas composições aí, referências, né, de SINAP, TCPO, e nem sempre, na verdade, praticamente não como é que eu posso falar? Não é indicado vocês utilizarem essas composições aí no orçamento de vocês. Como eu vou explicar aqui para vocês como que a gente acaba fazendo essas composições, como você cria essas composições específicas para a tua obra, a gente vai ver que tem diversos fatores que a gente tem que estar avaliando aí na hora de fazer uma composição, certo? Então a gente vai estar tratando disso aqui hoje e eu peço para vocês encaminharem essa live para as outras pessoas também terem acesso a essa informação. E quem estiver gostando também já dá um coraçãozinho aí para eu saber que o conteúdo está bom, certo? Então assim, ó, quando a gente acaba entendendo as composições dentro de um orçamento, na verdade a gente acaba entendendo toda a lógica ali do negócio, né? De quando você faz um orçamento. Vocês vão ver aqui qual que é a importância de entender justamente dessas composições para você fazer um orçamento assertivo para a sua obra, certo? Quando você tem essas composições na tua mão, é muito mais palpável para você todos os custos da tua obra. Então, você tem ali realmente todos os quantitativos que você vai precisar para realizar a tua obra. Um dos motivos muito bom de você ter essas composições assertivas, de você ter um orçamento executivo bem feito, é que na verdade você já acaba antecipando alguns trabalhos que você estaria fazendo talvez durante o andamento da obra, que você perderia tempo, digamos, quantificando os materiais que você iria solicitar para a compra. Então, quando a gente faz um orçamento executivo bem feito já no início, você já tem todos esses quantitativos para você então solicitar e fazer compra. Então você acaba fazendo um planejamento, um lead time de compras aí muito bom e que é bom para a obra também, porque não vive naquele sufoco de tudo atrasado, não chegou material a tempo. Então você já tem tudo isso programado, justamente os quantitativos que você irá utilizar nessa obra, certo? Então assim, vocês estão acompanhando aí? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar mandando, tá? Deixa eu ver aqui, estamos pelo YouTube e Facebook também.
Quem quiser ir para o YouTube e Facebook, a qualidade é um pouquinho melhor do que aqui no Instagram, certo? Então, assim, qual que é a outra vantagem, né, de você entender, você ter essas composições em mãos? Na verdade, quando você tem essa composição em mão, você acaba criando metas para a tua equipe. Então, você tem metas de quanto que essa equipe tem que consumir de material e também quanto essa equipe, na verdade, tem que acabar produzindo, evoluindo ali a obra. E quando você não tem um orçamento desse, você não tem meta. E como é que você vai fazer o controle dos custos e da mão de obra, né? Então, fica muito mais complicado. Então, assim, as composições que a gente acaba falando aqui, que eu vou passar no final dessa live um passo a passo para vocês identificarem o que vocês têm que considerar e como considerar nessas composições. Quando eu falo de composições, é justamente também composição tanto do custo direto, que o custo direto aqui, para quem não sabe, é o custo que está ligado diretamente com as atividades que vão ser realizadas na obra. Então, por exemplo, tudo que é quantificável seria um custo direto. Então, por exemplo, a alvenaria é quantificável, o metro quadrado de alvenaria, então é um custo direto. E eu também acabo falando dos custos indiretos, a gente também tem as composições dos custos indiretos. Só que as composições dos custos indiretos, na verdade, ela leva mais em consideração a questão do tempo, do prazo. Então, por exemplo, a minha equipe administrativa que eu vou ter em obra, ela não está ligada diretamente com a execução, por exemplo, do contrapiso, mas é um custo que eu tenho na obra e é um custo que está ligado ao tempo, né? E justamente a minha equipe administrativa vai ficar quantos meses ali para a realização daquela obra. Então, quando a gente fala de composições, composição é como se fosse a base ali do orçamento, tanto para os custos diretos e indiretos, certo? Então, assim, por que entender de composições é tão importante? Na verdade, as composições, para ficar um pouco mais claro para vocês aqui, é como se fosse fazer um bolo, né? Vamos dizer aqui que a gente está fazendo um bolo. Então, quando você vai fazer um bolo, não tem lá quanto que você vai utilizar para fazer a massa? Então, a massa do bolo vai o quê? Tanto de açúcar, vai tanto de farinha, vai tanto de ovo, né? Para fazer a cobertura, vai tanto de chocolate, vai tanto de manteiga. Não sei aqui como que acaba fazendo um bolo exatamente, mas a ideia é como se fosse igual um bolo. Então, quando você faz um bolo, você tem as quantias exatas para você conseguir fazer aquele bolo. E não é diferente na obra. Quando você faz um orçamento de uma obra, quando você faz o levantamento, é justamente você listar todos os insumos, todos os materiais, todos os equipamentos, toda a mão de obra que você vai ter para fazer uma obra. Então, é similar a fazer um bolo. Então, quando você faz um orçamento de uma obra, você tem que acabar quantificando aí todos esses gastos, que é justamente a receita ali que você vai ter, uma listinha de compras, né, que você vai ter tanto de material e tanto de medição de obra, né, no caso de mão de obra. Então, é bem similar. Então, por exemplo, na minha etapa de terraplanagem, né? Na minha etapa de terraplanagem, eu tenho lá o que eu vou gastar. Eu vou ter um maquinário para fazer a retirada de terra. Tá, beleza, você tem um maquinário, né? Beleza. Mas o que você tem que acabar pensando? Tá, mas esse maquinário, eu vou contratar esse maquinário, ele tá nesse valor, mas o que está considerado junto? Está considerado, no caso, o operador? Está considerado combustível nesse preço ou não? Peraí, se não tiver o combustível, é mais um item que vai para minha listinha lá no orçamento, que é um custo a mais que eu vou ter. Então, é basicamente isso. Então, assim, aí que vem, né, a importância de você também conhecer. Aqui eu dei um exemplo da terraplanagem, né? Mas aí que vem a importância de você conhecer antes exatamente como que será o plano de ataque da obra, como que é os procedimentos da empresa antes de você sair quantificando. Então, assim, é importante você realizar um estudo antes, que é justamente entender esses fatores, porque não adianta você sair quantificando as coisas, certo? E quando você, então, no caso, for levantar,
tipo, as coisas às vezes nem vão bater. Então você tem que entender certinho como que a empresa funciona, como que realiza as atividades, certo? Fizeram uma pergunta aqui. Uma construtora. Vamos lá. Quando você monta a planilha orçamentária, você considera algum custo indireto com a obra ou calcula junto ao BDI? Então, o custo indireto da obra, que eu digo aqui que vai no orçamento, tem tanto que vai na obra e tem o do BDI, que são as despesas indiretas. Então, o custo indireto que está considerado ali na planilha da obra, o que eu acabo considerando? A equipe administrativa da obra, o canteiro, né, instalação provisória, o quanto que eu vou gastar de água, quanto que eu vou gastar de energia, de material de limpeza, né, de material de escritório. Então, todos esses custos a gente acaba chamando de custo indireto justamente porque não está ligado com a atividade em específico da alvenaria, mas é um custo que eu tenho na obra para executar todas as atividades. Então, eu acabo considerando esses custos no custo mesmo do orçamento da obra. Mas as despesas indiretas também entram no BDI. O que vem no BDI? Vou só responder essa pergunta aqui. Mas o que entra no BDI? No BDI entra essa questão da administração local. Então, os meus gastos da matriz estão considerados no BDI. Então, assim, os meus impostos estão considerados no meu BDI, não está considerado no custo ali do orçamento da obra. Então, é diferente essa questão de custo indireto, seria na obra em si, e as despesas indiretas é outros fatores que a gente acaba contemplando que a receita dessa obra tem que acabar pagando esses custos, digamos, da matriz, da sede. Ficou claro? Qualquer coisa, manda mensagem aí. Opa! Então, assim, o que acontece, né? Quando vocês têm as quantias exatas, né, que vai na tua obra, você acaba tendo controle, né, sobre o que você vai utilizar, certo? As grandes empresas, elas acabam focando muito nisso, não sei se vocês têm acesso a grandes empresas, mas as grandes empresas, elas acabam justamente tendo o orçamento executivo e elas levam isso muito a sério. Então, assim, quando você tem esse orçamento executivo, se algumas coisas são pedidas que não estão no orçamento, já é questionado. Então, por que vocês estão pedindo isso se não está no orçamento? Então, no caso, é uma coisa muito mais à risca que a gente sente, é um controle maior que se tem, né? Imagine se você não tivesse aqui um orçamento e o pedreiro lá da tua obra está pedindo alguns insumos e você vai liberando e você não tem controle nenhum, né? E quando você tem um orçamento, e você fala assim, peraí, pediram esse insumo aqui, pediram lá algum aditivo, tá, mas isso não está no meu procedimento de execução. Peraí, mas isso daqui é uma falha da obra que está querendo executar de alguma tipologia que não está como a empresa executa, ou isso daqui foi uma falha de orçamento. Então, aí já começa a vir esses questionamentos, né? E assim, isso acaba acontecendo muito, tá? Eu recebia muito pedidos de compra, então eu fazia o orçamento executivo das obras e eu recebia muito pedido que quando chegava até mim, eu falava assim, mas isso daqui não tem sentido eles estarem pedindo. Ou estava em desacordo com a instrução de serviço, ou era um vício, digamos, que o empreiteiro tinha de utilizar, de fazer do jeito dele. Então, por isso também tem que ter o treinamento da mão de obra. Então, assim, quando você tem um orçamento, você acaba prevenindo esses gastos extras realmente, certo? Estão acompanhando aí? Então, assim, vocês podem falar pra mim assim, Marielle, mas é difícil, né? Eu não tenho um banco de dados da minha empresa. Como que eu irei controlar, né? Então, assim, na verdade, vocês vão ver, que eu vou passar para vocês, que, na verdade, tudo é a base de pesquisa, né? Você, às vezes, pode não ter isso pronto nas tuas mãos, mas você consegue formular isso. Então, às vezes, você não tem pronto nas suas mãos, mas você consegue formular.
Então, eu vou até mostrar para vocês como que a gente acaba fazendo essas pesquisas e que podem estar ajudando aí vocês, certo? Antes eu só queria falar o jeito errado de se fazer, então. O jeito errado é você pegar algumas composições de outras bases que não vai se encaixar no teu orçamento. Então, muitas vezes tu pode pegar uma composição que, na verdade, se você for ver, não segue a metodologia que a tua construtora acaba executando, né? Então, assim, não fiquem utilizando outras composições de outras bases e sempre reutilizando elas, porque não é o correto. Você pode até utilizar, né, essas composições, por exemplo, de Sinap, se você, assim, não tem nada mesmo, no último caso, não tenho nem noção, você pode utilizar para ter uma base. Mas são coisas que você consegue acabar aí formulando da sua própria construtora, do seu próprio rendimento, que vai ter um orçamento muito mais assertivo. Então, assim, qual que é o jeito certo de se fazer, né? Quando você for fazer a composição de qualquer atividade, sempre pense em 3 coisas, que são os 3 insumos principais, que é justamente material, mão de obra e equipamento ou ferramenta. Então, você sempre tem que pensar nesses 3. O que eu vou utilizar de material, o que eu vou utilizar de mão de obra e o que eu vou utilizar de equipamento, certo? Para vocês não acabarem se perdendo. Que eu vejo que às vezes faltam algumas coisas nas composições, justamente assim, não sei se é falta de atenção, falta de conhecimento, então sempre lembrem desses 3 pontos, certo? Deixa eu ver o que comentaram aqui. Em algumas licitações que participamos, às vezes, nem consideram os custos indiretos na obra, mas somente na administração que engloba o BDI. Na verdade é assim, o ideal é contemplar porque é um custo que você tem, né? Um custo indireto. O que eu entendi aqui é que talvez você está jogando esse custo que você tem em obra para o teu BDI. É a forma de você acabar separando ali. Mas eu, particularmente, sempre acabo separando esse custo indireto na obra e as despesas indiretas da matriz no BDI, certo? Colocaram aqui, nós trabalhamos com o CIEobras para orçamentação e o CIENGE para a gestão das obras. Ah, legal! Já trabalhei com o CIENGE também e você acaba, na verdade, podendo alterando essas composições, né? Justamente reformulando, afinando cada vez mais, né? Bacana. Então, assim, sempre vocês têm que pensar, então, nesses 3 insumos. E o que eu falo pra vocês que é fácil vocês fazerem a composição própria da obra de vocês. Vou falar pra vocês aqui que é muito fácil, gente. Sério, é muito fácil. É questão de pesquisa mesmo, de você sentar ali e fazer. Não é um bicho de 7 cabeças, certo? Então, assim, primeira questão, material. Como que se acaba pegando aí, né, a questão de rendimento do material? Então, assim, material é muito simples, gente. No caso, se você utiliza... Vai depender do padrão da tua obra, né? Então, assim, se eu utilizo, por exemplo, uma marca de uma tinta, vamos supor aqui, Souvenir, né? Ela tem lá o rendimento no catálogo técnico dela. Então, se é uma tinta que eu sei que eu já uso nas minhas obras, é um rendimento que eu tenho. O melhor ainda é quando você já tem um rendimento, digamos, de alguma obra que você já executou e você viu realmente quanto que foi o rendimento, porque nem sempre os rendimentos dos catálogos técnicos, eles acabam, digamos assim, eles colocam até tantos metros quadrados. Então, assim, o ideal é que você tenha um levantamento ali já de alguma obra que você executou. Mas se você não tem, você então pesquisa o catálogo técnico justamente do material que você está utilizando, da marca que você está utilizando, da qualidade que você está utilizando. Porque a gente também pode ter, por exemplo, a linha Souvenir, a marca Souvenir, ela tem diversas linhas lá, né? Vamos supor. Então, tanto a marca quanto a linha já vai acabar alterando aí os rendimentos que você tem na tua obra. Então, o rendimento de uma pode ser muito maior do que a outra e a questão do preço também vai acabar alterando. Vocês concordam? Então, olha só, quando você tem esses materiais, vocês têm essas especificações, vocês acabam utilizando aí o rendimento do próprio fornecedor. Vocês concordam? Então, assim, o que acontece? Vamos continuar no exemplo da tinta aqui.
Então, se, por exemplo, você tem lá, se você entrar no catálogo técnico, por exemplo, da Suvinil, você vai ter lá que 18 litros de galão de tinta faz 500 metros quadrados por demão. Você vai ter essa informação lá. Então, se eu sei que é uma marca de tinta que eu uso, eu vou considerar o rendimento justamente da marca que eu vou utilizar. E o que vocês têm que prestar atenção? Então, vocês têm que saber também ler a questão do catálogo, tá? Então, se, por exemplo, se você for utilizar 2 demãos de tinta, então quer dizer que não faz mais 500 metros quadrados, faz 250 metros quadrados. Vocês concordam? Então, é importante vocês identificarem essas informações nos rótulos ali dos materiais que vocês acabam utilizando nas obras de vocês. Aí, por exemplo, se você utiliza uma tinta que ela é mais cara, na vez de você ter o rendimento ali de 250 metros quadrados, você pode ter um rendimento aí, por exemplo, de 350 metros quadrados. Vai ter um rendimento maior, então o teu quantitativo vai alterar. E você também vai acabar alterando o preço, porque o preço de uma linha premium, por exemplo, é diferente de uma linha mais básica. Então, tem essa questão de você saber avaliar também. E isso que é legal você também, na hora de você fazer a troca de uma tinta, por exemplo, você avaliar se o rendimento está compensando com o preço, o que fica melhor. Talvez obras pequenas, casas, isso não faça tanta diferença, mas em grandes obras que tem grande repetitividade, isso faz muita diferença mesmo. Então, assim, esses produtos que a gente tem informações de catálogos técnicos, é melhor você utilizar realmente que for utilizar na obra, certo? Daí vocês podem falar, Marielle, mas e os produtos que a gente não tem essas informações do catálogo técnico? Como que faz? Então, assim, por exemplo, argamassa de reboco. Na verdade, você tem que saber em média quantos centímetros você acaba fazendo em suas obras. Você faz 2,5, como que você passa a instrução lá pro teu pedreiro? É para fazer de 2,5 centímetros? É para fazer de 2 centímetros? Quanto que é o do reboco externo? Né? Então, assim, você tem que estar alinhado aí justamente com os procedimentos da tua empresa para você ter um orçamento mais refinado. Então, você ter uma composição, justamente um orçamento executivo, é você avaliar todos os procedimentos, é você avaliar todos os materiais, todos os fornecedores, todos os catálogos técnicos para você refinar isso, certo? Então, a gente falou aqui de materiais. E como que faz com a mão de obra? Eu sempre acabo recebendo muita pergunta que é o seguinte, Marielle, eu tenho aqui os coeficientes de homem-hora, mas eu não sei se está certo. Eu recebo muito isso, falo assim, será que você pode dar uma olhada? Então, gente, na verdade é assim, a mão de obra a gente tem 2 maneiras de se pagar, tá? Isso pode ser tanto por metro quadrado ou por homem-hora, certo? Vai depender aí da tua obra e vai depender também do porte da tua obra. Então, assim, no caso, se for pago por metro quadrado, eu sou super a favor, né? Porque você já tem um pacote fechado. Então, eu acabo utilizando bastante por produção. Mas vocês falam assim, não, minha obra é pequena, vai ser por homem-hora mesmo, a gente trabalha assim. Então, assim, quando você trabalha com uma equipe, né? Se, por exemplo, eu vou fazer uma obra, eu já tenho uma equipe, eu já sei qual é o pedreiro, eu já faço parcerias, né? Digamos, com esse empreiteiro. Então, é só você perguntar pro cara, olha, esse é o projeto, né? Então, você tem que deixar claro para o cara. Então, apresenta o projeto e pergunta, olha, então, para fazer o reboco aqui, quantos dias você acha que você vai levar para fazer? Nos últimos casos, né? Se for por homem-hora, quantos dias que você acha que vai fazer? O cara vai falar lá, por exemplo, vou levar 10 dias para fazer, sendo eu como pedreiro e mais um ajudante. Então, você já vai ter uma ideia, né? Então, assim, quando você sabe, por exemplo, que você tem 150 metros quadrados de parede para fazer, e você dividir isso, por exemplo, por 10 dias, né? Então, a tua produção, você vai ter ali 15 metros quadrados por dia, né? E se você dividir isso também por 8 horas, você vai ter ali aproximadamente 2 metros quadrados, né, por hora. Então, você vai ter uma estimativa de quanto que você vai gastar. Isso é bom, na verdade, porque você também já acaba captando ali sobre
quanto tempo que você vai acabar levando para executar cada atividade, né? Mas assim, o que eu falo para vocês, não fechem por hora, fechem por produção. Mas beleza, o cara te passou ali, eu vou gastar, o que o cara falou, né? Eu vou gastar 10 dias para fazer. Então já deixa pré-negociado quanto que você vai acabar gastando com essa mão de obra com o cara. Fala assim, então vamos fechar num pacote de tantos reais? Então vamos fechar nesse valor? E não se estender por diária, né? A gente tem até alguns memes aí na internet. A gente tem alguns memes aí na internet que acaba falando, né? Quando o empreiteiro tá por produção, tá lá no gás, e quando o empreiteiro tá por diária, já tá mais tranquilo, né? Não tem pressa, assim. Então acaba acontecendo. Então é legal que você já faça uma pré-determinação ali mais ou menos com o cara, quanto que ele vai querer, quanto tempo que ele vai gastar. E o que é bacana vocês acabarem fazendo é justamente vocês acabarem verificando esse valor, por exemplo, quanto que vai dar de homem em hora, vamos dizer, quanto que o empreiteiro estipulou, e você comparar quanto que iria dar por metro quadrado o valor que a gente tem no mercado. Então, por exemplo, eu pago lá tantos reais por metro quadrado de reboco. Quanto que daria na minha obra? Daria em torno de X. Esse X está próximo do que o empreiteiro passou que iria fazer por diária? Então é legal vocês também fazerem esse comparativo quando vocês forem fechar, no caso, se for por diária, um pacote, né? Vocês fazerem esse comparativo para ver se realmente não tá muito fora, sabe? Então isso é bacana. E assim, o que eu gostaria de falar também é a parte de equipamentos e ferramentas, né? A gente falou aqui de materiais e a gente falou também a questão de mão de obra, e também tem a questão de equipamentos e ferramentas, né? Então assim, o que vocês precisam avaliar essa parte de equipamentos? Quando você for locar um equipamento, vamos supor aqui que uma betoneira, tá? Vamos supor aqui que uma betoneira aí de 400 litros, a média ali mensal tá uns 250 reais. Então, beleza, tá 250 reais mensal. Mas a diária é 100 reais. Então, como que você pode otimizar isso no teu orçamento, né? O que você tem que pensar? Você vai utilizar somente um dia? Ou é melhor você considerar mensal ali porque você vai se estender? Porque às vezes o que acontece? Eu vou fazer exemplo, acho que de um outro maquinário aqui para ficar mais claro para vocês. O que acontece muito? Por exemplo, questão de retroescavadeira. Vamos supor aqui a retroescavadeira. O que acontece? O pessoal acaba pensando assim, não, eu vou usar só 3 diárias de retroescavadeira. Aí, beleza. Aí chove um período, acaba atrasando, a produtividade não foi como esperada, né? Que acaba acontecendo. E o que acontece? O custo da diária vai acabar se saindo muito maior que você tivesse pegado mensal. Então, você tem que colocar isso na ponta da caneta. O que realmente vale? Eu já pegar mensal e ter uma folga ali, por mais que não utilize o mês inteiro, mas em questão de custo vai valer a pena. Então, são riscos ali que você já acaba contabilizando no orçamento realmente o que vale a pena ou não, certo? Vocês estão acompanhando a linha de raciocínio aí? Se estão gostando do conteúdo, manda coraçãozinho aí pra eu saber que vocês estão gostando. Então, assim, a questão que eu falei aqui pra vocês é justamente de fazer essa avaliação, colocar ali na balança esses itens e ver o que vale mais a pena. Isso a gente tem que fazer tanto para material, tanto para mão de obra, quanto também para equipamentos. Então a gente tem que acabar fazendo um estudo, a gente já meio que faz um planejamento da obra que seja execuível e que eu tenha ali as melhores decisões já pré-determinadas no orçamento, certo? E para eu ter o controle desses custos depois, né? Justamente ver aí o previsto versus realizado, mas eu acho que isso é um assunto talvez para uma outra live, senão a gente vai acabar se estendendo muito aqui. Mas o que eu queria passar para vocês que justamente é importante ter conhecimento sobre composições
deixar claro aqui pra vocês que composições não é um bicho de 7 cabeças, tá? Então, assim, é fácil, é você fazer pesquisa, então, assim, não é uma coisa difícil, entende? Então, vocês veem a diferença de eu estudar a obra, todos esses pontos que eu acabei comentando aqui pra vocês, e você pegar uma composição lá, base SNAP, e jogar no orçamento e considerar aquilo. Então, assim, fica muito mais refinado, o teu orçamento fica muito mais assertivo e você tem a certa forma de você fazer controle ali sobre as suas metas, né? Que justamente ter essas composições, todos os insumos, é você ter metas tanto para a equipe de obra, equipe de produção, equipe de consumo de material, certo? Fica muito mais fácil você controlar os consumos, os gastos e realmente é um dos fatores essenciais para você acabar dominando custos. Vocês concordam? Quero ouvir de vocês aqui. Qualquer coisa podem mandar perguntas, certo? Então, assim, são esses os itens que eu gostaria de estar passando para vocês. E também eu vou até comentar aqui uma coisa que sempre acabam me perguntando também, que é a questão do seguinte: Marielle, beleza, entendi como é que faz as composições, vi que é importante realmente, isso acaba variando de empresa para empresa, de obra para obra, tem que ser analisado específico, beleza? E como que eu acabo fazendo a organização dessas composições? Então eu sempre recebo muito essa pergunta. Tipo, como que eu organizo? Qual que é o melhor jeito de eu organizar? De eu fazer esse levantamento e ter ele descrito ali para eu fazer o controle. Então, assim, casas são mais simples, né? Que casas são mais pequenas. Mas vamos aqui supor que a gente tem um edifício de 15 andares. Então, se eu tenho um edifício de 15 andares, como que é melhor? É melhor eu separar o orçamento ali, as etapas, pela forma que eu vou controlar lá na frente, quando a obra estiver executando. Então, a melhor forma é você já pensar como que isso vai ser feito. Por exemplo, tem construtoras que, no caso, elas fecham por apartamento com o empreiteiro e falam assim: eu só vou pagar o reboco desse apartamento se o apartamento tiver 100%. Eu não pago 50%, só se tiver 100% eu pago. Então, isso tem construtoras que é assim, que é pro cara se obrigar a fazer tudo mesmo para depois somente vir na medição, né, do empreiteiro. Então, o que é melhor nesse caso, por exemplo? Nesse caso, é melhor você acabar separando por apartamento. Porque nesses prédios que a gente tem, por exemplo, né, nesse que eu estou citando aqui, por exemplo, de 15 andares, a maioria das plantas dos apartamentos, eles são simétricos, né? Então, você acaba fazendo um levantamento praticamente de um apartamento e que você acaba multiplicando esse valor ali pela quantidade de apartamentos. Então, quando você tem isso por apartamento e a medição vai ser por apartamento, é mais fácil você separar já dessa forma no teu orçamento. Porque, pensa comigo, é mais fácil você ter controle de um orçamento, vamos supor, desse prédio de 15 andares, que vai estar lá, verba total de reboco interno, tantos mil, sei lá, 200 mil. Ou você ter o valor que vai dar por apartamento e você ir acompanhando por apartamento. Porque se você sabe, por exemplo, que um apartamento que você fez um levantamento, que você tem um orçamento, já deu um custo maior do que o esperado, você sabe que esse custo maior por esperado, você vai, claro, né, acabar fazendo ali, desenvolvendo uma pesquisa, ver se realmente foi um erro ou se é alguma coisa que pode corrigir em obra. Mas beleza, não tem como corrigir em obra. Vamos supor que isso daqui é um estouro do orçamento, foi erro no orçamento. Então eu sei que aquele valor multiplicado por todos os apartamentos já é um furo que eu vou ter lá no final da obra. Então, assim, é muito mais fácil você identificar os furos quando eles estão mais funilados possível, digamos, mais aberto possível, do que eu descobrir somente no final da obra que acabou a verba e eu tenho apartamentos ainda para fazer, né? Então, vocês concordam? Então, é muito mais fácil eu ter isso separadamente
fazer esse levantamento separadamente e também, na verdade, essa estrutura que a gente acaba montando ali do orçamento, é legal você fazer de uma forma também que não atrapalhe tanto visualmente a questão do planejamento. Porque quando a gente faz o orçamento, a gente já linka também o planejamento para ter o cronograma físico-financeiro. Então, quando você tem um cronograma físico-financeiro, na verdade, você acaba linkando os dois. Então, você acaba utilizando esse planejamento também para o controle da obra para ver se a produção está indo de acordo com o esperado. Então, às vezes, digamos, é importantíssimo que quando for fazer um orçamento, se tiver uma pessoa responsável por planejamento, você já alinhar, vocês dois sentarem e ver essa questão de como que vai ser essa estrutura, porque tanto você estará utilizando no orçamento para controle, quanto o planejamento também para ter essa visualização da obra, se realmente está indo conforme o esperado ou não. Ficou claro? Então, assim, quanto mais vocês separam no orçamento, melhor. Melhor porque para você realmente ter o controle ali do que foi previsto, realizado e descobrir por que tá saindo fora do esperado, né? Então, isso é muito importante. Então, assim, pessoal, essa daqui foi uma live de aquecimento para a nossa imersão de custos. Então, assim, é um aquecimento para as pessoas que querem dominar custos, que querem reduzir o custo aí da sua obra. Então, eu irei fazer um evento fechado, que será do dia 5 ao dia 9 de abril. E eu deixei o link de inscrição desse evento aqui na bio do meu Instagram. Então, quem quiser participar desse evento, ele é 100% online e 100% gratuito. Então, assim, é para pessoas que estão focadas mesmo, que querem aprender, que estão comprometidas. Por isso que é um evento fechado, justamente não é aberto para todos. Então, se cadastra lá quem tiver interesse. Beleza? Então, assim, pessoal, acho que ficou claro o quanto que entender de composições é importante ali para dominar os custos da sua obra, né? Vocês viram que é fazer o levantamento, fazer a pesquisa de todos os materiais que você vai utilizar na tua obra e não utilizar aí bases externas que não vai ser específico da tua obra e você pode, digamos, acabar refinando cada vez mais o seu orçamento. Certo, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Manda aí! Então é isso, deixa aqui meu muito obrigada. Eu vou postar essa live aqui no Instagram. E se você curtiu aí, então, as informações, as dicas que eu dei aqui para vocês, eu gostaria que vocês fossem lá, deixassem um comentário e uma curtida. Tá bem? Meu muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima live.